Dia, vamos dar início então à nossa coletiva pré-jogo, coletiva de imprensa. Técnico Luizinho Lopes, primeira pergunta, repórter Flávio Pará, Rádio CM Esportes. Bom dia, Luizinho. Já querendo saber de você, quem é que vai ser o grande adversário do Brusque nessa reta final? A ansiedade, né, que é óbvio que a gente acaba se ficando bastante ansioso ali pela questão da classificação, do jogo em si, ou então se será o emocional. Bom dia. Na verdade, assim, a ansiedade é natural do ser humano, né? O que nós temos que ter é a capacidade de controlar essa ansiedade, né? Assim, a ansiedade emocional, assim, meio que são situações, né, inerentes ao ser humano, questão psicológica comportamental. Nós ficamos ansiosos, eu sou ser humano também fico ansioso, agora eu tenho que ter a capacidade de controlar a minha ansiedade, faz parte da nossa profissão, jogos decisivos. Eu, particularmente, historicamente, assim, nesses momentos, assim, minha energia sobe bastante, eu consigo reagir bem. Eu me preocupo nos jogos, assim, menos decisivos, sabe? Esses jogos aí sim eu fico bem mais ansioso, porque aí eu me preocupo mais com as sensações dos demais. Assim, eu particularmente nesses momentos decisivos eu consigo aumentar muito o meu nível de concentração, não que nos dias normais não seja, mas eu digo para tentar refletir no grupo, refletir em todo mundo, né? Assim, eu sempre falo para eles, essa é a hora do jogador, né? Essa é a hora decisiva, é a hora de mostrar realmente o cara que é jogador, o cara que consegue controlar sua ansiedade, consegue controlar sua emoção, porque é assim que a gente vai fazer a diferença na nossa carreira, chegar nesses momentos e não perder a lucidez. Luizinho, bom dia, Claudio Santos, Rádio Cidade. Você tem recebido reforços nos últimos dias, a direção nunca negou, você sabe disso, tem a possibilidade, inclusive, de trazer mais reforços. Esses reforços que vieram, Pedro Henrique, que chegou primeiro, já tinha, inclusive, condições, porque vinha jogando, e também saiu no bid, já ficou no banco no outro jogo. Agora chega também o Dentinho, já saiu no bid, está liberado. Você já pretende, nesse próximo jogo, utilizar esses jogadores novos, ou você vai ser mais conservador, trazendo aquilo que você vem trabalhando durante o ano todo? Olha, nós não podemos descontextualizar o trabalho do ano todo. Por exemplo, pegar um recorte aí dos últimos 7 jogos, onde nós fizemos 16 pontos, né, onde a equipe cresceu bastante na competição, a gente não pode descontextualizar. Agora, a chegada de jogadores, eles vão estar à disposição e de acordo com as situações, com as circunstâncias, né, a gente vai seguir, assim, contextualizando todo, mas se os jogadores estão vindo é porque eles vão passar a serem utilizados nos devidos momentos. Bom dia, Luizinho. Em relação ao Altos, né, uma equipe que já não vence há 11 jogos, uma situação bastante complicada e ainda vem para Brusque com 3 desfalques por suspensão. Como que você está preparando a equipe para enfrentar um adversário que está desesperado por uma vitória, mas ainda assim uma situação tão difícil, e o Brusque que ainda tem essa gordura, ainda não terá nada perdido mesmo se o pior acontecer no sábado? Olha, assim, próximo da primeira pergunta do nosso colega, assim, a gente tem nós não podemos olhar para a tabela, não podemos pensar em fragilidade do adversário, esse é o grande erro, né? Assim, futebol são 11 contra 11, nesse momento também os clubes que estão brigando para não cair vão dar a vida, daqui a pouco vai ter clubes que vai estar recebendo um incentivo para poder vencer aquela determinada partida, né? O profissional está ali para fazer as últimas partidas da temporada, então vai dar o máximo que todo mundo precisa, né, se ajustar nas suas condições, ainda mais na realidade de alguns clubes de futebol brasileiro. Então, assim, não vai ter jogo com ninguém morto, né? Vai estar buscando algum objetivo naquele determinado dia. Então, assim, é focar no nosso trabalho, focar nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa concentração, na nossa superação. É um grande risco você entrar pensando que vai encontrar uma fragilidade, né? O jogo do Altos contra o Paysandu foi extremamente competitivo, não tem ninguém bobo, o Altos não vem sofrendo goleada, são placares simples, né, que tem feito a diferença negativa para eles. Eu estou trabalhando muito o que nós temos que fazer, né? Entrar com atitude, entrar determinado, entrar concentrado, para a gente diminuir aí os momentos críticos de uma partida de futebol. Quando você não entra concentrado, aí tem um bate-rebate, né, um descuido, um momento crítico de cartão, de expulsão, até uma questão de lesão, quando você está mais ligado, você não chega atrasado numa bola, você está mais aquecido, você está mais pronto para o jogo. É em cima disso que nós estamos trabalhando. Assim, nós estamos na parte de cima da tabela, vamos enfrentar um adversário que está lá embaixo. Uma coisa que é uma realidade, no G8 nós ganhamos de quase todo mundo, as nossas derrotas foram contra adversários que estão lá na zona do rebaixamento, né? Então a gente tem bons exemplos aí para a gente não achar que vai ser um jogo fácil. Por incrível que pareça, né, os nossos deslizes aqui foram com equipes que teoricamente estavam em condições inferiores. O Dentinho, tu pretende utilizar ele de que forma e em qual posição?
O Dentinho, ele atua pelos dois lados, tem uma predominância mais pelo lado direito, né? Ele joga com o pé invertido, mas também no Vila chegou a fazer um falso 10 ali, um meia por dentro do campo. O Dentinho pode entregar pra gente tanto um extremo pela direita, como pela esquerda, como flutuando por dentro. Mas assim, a característica que fez ele se apresentar em um melhor nível assim, nos últimos anos foi atuando mais pelo lado direito, mas é um jogador que pode entregar em várias ali no ataque. Pois é, imagino que você deve ter chutado a parede do vestiário, cuspido marimbondo, enfim, não só você, mas todo o elenco do Brusque no último jogo contra o Ipiranga. Assim como também eu acredito que desde o final do jogo, vestiário, viagem e semana, vocês se reuniram, conversaram, se cobraram, enfim, a que ponto vocês chegaram em relação a isso para que não se repita o que aconteceu lá em Erechim? Claro, nós tivemos uma noite ruim, nós vimos uma sequência muito forte de vitórias, né? E aquela realidade daquele jogo era o seguinte: a nossa equipe não se adaptou ao campo. Se ela não se adaptou ao campo para poder imprimir o nosso ritmo, a nossa forma de jogar, construir um jogo desde trás, nós tínhamos que nos adaptarmos à realidade do jogo e nos superarmos, né? Era um jogo para duelar, para estar mais ligado, estar mais centrado, estar mais firme, né? Eu acho que a gente começou a chegar muito atrasado nas bolas, a gente demorou muito a se adaptar durante a partida, e isso vai minando negativamente a partida, a gente não conseguiu se recuperar, tivemos um pênalti ali no final do primeiro tempo. Eu optei, assim, não que a gente, assim, é um jogo para esquecer, não, a gente tem que tirar a lição de tudo na nossa vida. Agora, eu não optei dar um foco só nesse jogo, em detrimento do que a gente vinha fazendo de tão bem feito, né? Nós vimos uma sequência muito forte de 6 jogos, inclusive o jogo de São Bernardo, mostrando muita competitividade, muita intensidade, muita coisa. Então, assim, esse jogo serviu de alerta, né? A gente está entrando numa reta final, né? Ainda cabia ali um resultado adverso, agora a coisa está se encurtando, a gente tem que vencer para a gente poder garantir a nossa classificação, né? Serviu de alerta, que a gente não pode relaxar em nenhum jogo, né? Cada partida é uma história, as outras nós vencemos, não foi à toa, foi porque a gente entrou com ritmo, com nível de concentração muito alto, não é que a gente baixou a concentração, não é que a gente não se adaptou à realidade do jogo. Nós não vencemos, não sei, assim, a gente vinha numa sequência de 6 semanas com o mesmo micro, né, exatamente igual. A semana iniciou na segunda, viagem no meio, a gente não se adaptou ao campo, o campo lá estava muito ruim, a gente não conseguiu sair jogando com qualidade, começamos a errar muitos passes, aquilo foi minando a nossa energia, né, a gente começou a perder muitos duelos, enfim, não sei se essa questão também da recuperação não fez a gente entrar no automático como nós íamos entrando. Nós encontramos muitas dificuldades, o adversário também entrou com muita intensidade, entrou muito forte, e as coisas foram se encaixando para eles, tiveram um pênalti ali, meio que ocasional, faz parte do processo, um time forte que faz muito mando. Você vê, a nossa equipe, assim, eu não posso dar só importância a isso, porque se você pegar um recorte, a nossa equipe tem o melhor mando fora de casa da competição, né? Então não é no dia que a gente perde que a gente vai entrar no outro e vai dar foco só naquilo, né? Então, assim, obviamente que nós falamos as verdades que nós tínhamos falado daquela apresentação, já no intervalo, no final eu falei mais algumas verdades que nós precisamos falar ali internamente, né? Mas aí deixei bem claro que apresentando aqui a gente já ia focar no alto. Eu não poderia agora tirar uma semana toda só para focar no dia ruim em detrimento a todos os outros bons, né? Então foi isso, trocamos energia, focamos no alto, focar em fazer uma semana tão bem feita como a gente vinha fazendo nas outras, virei a chave, não fiquei remoendo, optei, né, por colocar toda a nossa energia no próximo jogo. Não gastar muita energia com um dia muito ruim, não que eu fuja das responsabilidades, que eu quero fechar os olhos, mas a estratégia foi essa, eles reconheceram. Foi um dia assim, muito ruim para todo mundo, eu me coloco também dentro desse contexto, eu também não consegui encontrar caminhos para, de repente, eu poderia ter feito algo que pudesse mudar o ritmo do jogo, não sei, enfim, eu sempre também faço a minha primeira reflexão, então coloco assim um dia ruim para todo mundo, um dia ruim para mim, um dia ruim para os atletas, eu também não consegui ajudá-los, eles não conseguiram se ajudar entre eles, e deu no que deu. Página virada, a gente precisa vencer um próximo jogo aí para a gente classificar. Luizinho, considerando as condições do tempo aqui em Brusque, né, e a própria questão do gramado que você já falou em Erechim, e o Brusque sendo uma equipe que gosta de jogar com a posse de bola, gosta de jogar com a bola no chão, você tem em mente alternativas para virar essa página com o estádio nessa condição, com o campo numa condição que provavelmente não vai ser ideal para o Brusque nesse sábado? Eu preciso estar muito atento com isso. Esse último jogo, por exemplo, pode ter me dado uma lição. Por exemplo, eu esperei uma adaptação da nossa equipe no campo, de repente custou bastante, eu poderia ter simplificado algumas coisas, já parti para um jogo direto, alongado, briga por primeira e segunda bola, só que esse time, ele vinha, a gente foi jogar lá contra o Botafogo no campo que estava muito molhado, e o time da gente começou a botar a bola no chão, e foi, se adaptou, esperei algo assim contra o Ipiranga, e às vezes passa do tempo, eu poderia ter objetivado, fazer um jogo menos vistoso, mais direto, de repente tirar uma saída de 3, uma saidinhazinha de 4 ali, com os 2 laterais, 2 zagueiros, deixar os volantes mais baixos, primeira e segunda bola, enfim.
Mas vinha numa rotina, numa sequência tão grande, colocando em prática a nossa forma de jogar, que a gente vai minando o adversário, achando passos, porque a gente vai crescendo, vai ganhando confiança. Enfim, depois no segundo tempo eu criei várias situações ali para tentar, eu revirei de um lado do outro, fiz várias situações ali, infelizmente não deu certo. Deixou uma lição, né? Se esse jogo não der muitas condições para a gente fazer o nosso jogo, tem que estar esperto, jogar o jogo que tiver que jogar. Né? Espero que o nosso campo dê condições, se tiver muita chuva. Nós nos adaptamos muito bem um dia muito chuvoso aqui contra o Barra. A gente conseguiu fazer gols de jogadas trabalhadas, teve uma finalização de longe do Alex. Tenho que estar preparado para isso, eu preciso ajudá-los e que eles entendam, se a gente precisar simplificar para ganhar o jogo, nós vamos simplificar, mas o nosso campo geralmente ele está em umas condições que a gente consegue jogar. Luizinho, gostaria que você falasse um pouco do Matheus Nogueira, que até então foi titular em praticamente todos os jogos do Brusque. Você pretende utilizar algum reserva agora nessa reta final? Olha, assim, uma coisa de cada vez. O próximo jogo ele vai jogar, né? A gente precisa classificar, a gente precisa ganhar o jogo para a gente classificar. Em um segundo momento que a gente analisa esse tipo de situação, cada jogo é uma final, não tem nada definido, a gente tem que buscar nossa classificação para em um segundo momento classificado poder pensar em algo dessa natureza. Indo nessa mesma linha do Flávio Pará, os cartões amarelos, que ainda um deles que tem o Matheus Nogueira, o próprio Everton Alemão ainda tem, o Rodolfo Potiguar ainda tem, enfim. Primeiro, como você sempre fala, primeiro o jogo contra o Altos, a classificação, aí depois a programação ela vem conforme a situação que você esteja vivendo. Pois é isso aí, Cláudio, o sentimento é um só. Eu tô, assim, aquilo que eu falei, colocando toda a energia nesse jogo, tanto que assim, foi a primeira semana que eu fiz menos análise do último jogo, até porque não tinha muito o que analisar, eu fui muito sincero com eles, não tinha muito o que analisar, né? E também não queria ficar minando uma energia que as coisas não fluíram, em detrimento, se fizer um recorde de 7 jogos, nós somos líder, vice-líder, nesse recorde de 7 jogos aí com essa derrota, nós somos líder. Né? Então, assim, foco total no próximo jogo, cara. A gente tem que estar muito concentrado, porque quando você entra com nível de concentração alto, você diminui muito a margem de pequenos erros que vai minando uma partida de futebol. Existe uma tendência de quem começa bem, começa muito intenso, a coisa vai convergindo a favor. É igual no campeonato, para prestar atenção, quem iniciou mal, segue mais ou menos mal até agora. Alguns do meio da tabela, mas quem começou bem, por exemplo, a nossa equipe, não que ela começou mal, mas a gente não ficou no topo, mas a gente estava sempre ali de 10 para cima e chegou. Mas se você pegar Amazonas, se você pegar Operário, se você pegar Náutico, se você pegar Volta Redonda, são tudo... o próprio São Bernardo, que caiu um pouco agora, quem começou bem, vai bem até agora. Um outro clube que cresceu foi o Paysandu, que se aproximou. Né? Quem começou muito mal está muito, muito lá embaixo até agora. Né? Você vê que o Remo evoluiu como futebol jogado, mas ainda está tentando se aproximar. O CSA nunca conseguiu estar entre os 8. Se você prestar atenção, assim, de 8 para baixo, a maioria dos clubes ali, eu acho que só o São Bernardo que ficou mais tempo no G8. O resto tudo de 8 para baixo. E o Paysandu batendo 8º ali, o Ipiranga agora subiu, agora baixou. Então, assim, na partida também, quando você inicia muito bem, a coisa vai convergindo a favor, por isso que tem poucas viradas, porque quando você sai na frente, você consegue estar mais animado para o jogo, a outra equipe perde um pouquinho mais de lucidez, vai mais para uma questão, a emoção às vezes ela influencia. É isso, cara, é concentração. Eu só peço a Deus que a minha equipe esteja extremamente concentrada, que cada um esteja no seu melhor dia, em nível de concentração, que aí naturalmente a gente vai ter grandes chances. Se a gente estiver extremamente concentrado, a nossa equipe vai ter grandes chances de ganhar o jogo. Caso contrário, aí sim que atrai coisa ruim. Então o trabalho dessa semana é em cima disso, concentração, de foco, de concentração. Os erros vão acontecer, mas a gente vai se recuperando dentro da partida. Luizinho, uma atualização sobre o Totti, o Luiz Henrique, e até mesmo sobre o próprio Luizinho, né, que já está há algum tempo aí se recuperando e teria até uma previsão inicial de voltar lá para a segunda fase, né? O Luiz Henrique, como vocês viram hoje, ele já está na transição, é a primeira semana de transição, vai ter uma segunda, a gente espera que para o jogo contra o Operário ele esteja à disposição. O Totti, ele começa também uma pequena transição dentro da fisioterapia, semana que vem, semana do Operário, ele também já vai estar conosco no campo. Essa é a previsão para os dois. O Luizinho já é um processo mais demorado, né? É uma recuperação de cirurgia, mas a gente espera que o quanto antes ele também possa realizar o que ele mais ama realizar na vida, que é jogar futebol. O Totti e o Luiz já está mais próximo que longe.